Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler um texto da irmã Lidiane Machado e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Irmãos, antes de eu iniciar, eu quero dizer que o texto da irmã Lidiane está bastante claro. Eu não creio que eu vá acrescentar grandes coisas, mas assim, vamos ler juntinhos e aqueles que não têm um manancial poderão aprender, como eu também vou aprender aqui a respeito dessas verdades eternas. Mas acrescentar, eu creio que não vou ter que acrescentar muita coisa e nem vou acrescentar à vida de vocês qualquer coisa em relação àquilo que eu entendi. Porque está tão claro o texto que eu tenho certeza que os irmãos também entenderão aquilo que eu entendi, tá bom? Vamos iniciar orando? Senhor Jesus, nós pedimos que Tu nos ensines a colocar limites seguros nas crianças com as quais nós convivemos, crianças que amamos, para que elas possam nos respeitar e respeitar a Ti, Jesus. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, em Teu nome que oramos. Amém. E irmãos, então, hoje nós vamos ler alguns versículos do capítulo 13 de Provérbios. E o primeiro deles vai ser o 1, que diz assim, ó: o filho sábio aceita a disciplina do seu pai, o zombador se recusa a ouvir a repreensão. E o 2: com palavras sábias consegue-se uma boa refeição, mas os desleais têm fome de violência. Agora nós vamos para o 18, que diz assim: quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado. E finalmente o 24, que diz: quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Bem, o nosso texto chama-se Pais impondo limites seguros. O versículo que a irmã Lidiane Machado escolheu foi o versículo 24, que diz assim, ó: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Meus irmãos, assim, como eu disse, eu creio que esse texto está bastante claro e é sempre oportuno, né? Falar sobre os limites que nós temos que dar para os nossos filhos. Então, mesmo você que não tem filhos, ou como eu, que já está em idade avançada e já criou os filhos, é importante a gente estudar junto este tema para que a gente possa, inclusive, orientar, né, as outras pessoas com as quais nós temos o privilégio de conviver. Então, nós que já estamos assim mais experientes, digamos assim, temos que aconselhar aquelas que são mais jovens que nós, aqueles que são mais jovens que nós, para que eles possam então saber lidar com os seus filhos. E você que não os teve, pode ser que venha a ter, ou você vai ter sobrinhos, enfim, sempre vai ter uma criança que é importante que ela reconheça os seus limites. Então, a irmã Lidiane Machado, ela conta que ela é professora e que um certo dia ela atendeu uma mãe que se queixava do desinteresse da filha dela pelos estudos. A menina não queria saber de estudar, ela resistia a tudo quanto era ordem, a todos os comandos. Ela era grosseira, ofendia a mãe e assim, também tinha uma agressividade física nessa menina, né? Em relação não só à mãe, como aos outros membros da família. Então, era uma pessoa que eles não conseguiam lidar, não conseguiam controlar. Então, ela está dizendo aqui que de forma alguma ela vai defender que vai ter uma idade em que seja aceitável que esse comportamento exista por parte dos filhos. Por exemplo, o meu filho tem 30 anos e eu jamais vou deixar que ele seja rude comigo, agressiva com palavras ou
fisicamente, ou se, né, enfim, jamais. Ele sabe os limites dele, ele pode ter 50 anos, se eu estiver nessa terra aqui, ele vai me respeitar. Então ela está dizendo isso, que ela não defende nenhuma idade em que seja natural os filhos serem desrespeitosos. Mas o que ela mais, assim, se admira é que aquela senhora, aquela mãe que foi conversar com ela, que estava dizendo que não conseguia dar conta da filha e que se sentia fracassada, né, no objetivo de criar a filha, ela estava falando de uma criança de apenas 8 anos de idade, né? E quantas mães nós vemos hoje que não conseguem lidar com as crianças? Elas sapateiam, se jogam no chão, faz malcriação, bate na mãe, né? Assim, coisas que você vê a mãe ou o pai falando, ai fulano, não faz assim na mamãe, não faz. E a criança destruindo o mundo, o universo, você olhando aquilo, pasma. E aí quando a pessoa se depara com fracasso escolar, né, com essa falta de tato de lidar com todas as pessoas de autoridade, ela não entende por quê, né? Como eu sempre digo para os irmãos, eu sou assistente social, eu trabalho numa instituição onde existem menores infratores. E aí você atende as mães, atende os meninos, estão lá com 15, 12, não vão à escola. Ou se vão à escola, estão no ensino médio, não sabem fazer o ó com um copo. Aí você fala, mãe, o que está acontecendo? Por que ele não está na escola? Aí a mãe responde, mas ele não gosta, filha, ele não gosta de escola. Mãe, esse menino tá me dizendo que está ficando no baile funk até o dia seguinte. Ele só tem 13 anos. Ah, filha, mas como que vai fazer? Ele não obedece. Então, assim, ninguém acorda desobediente, ninguém nasce desobediente. Obviamente que a desobediência faz parte da nossa natureza, né? Desde que Adão e Eva pecaram lá no Éden, o pecado entrou no mundo e nós herdamos esse pecado. Então, o pecado da desobediência é natureza nossa, né? Só que Jesus Cristo veio para mudar isso em nós. Agora, o que acontece? Todo mundo tem a tendência para ser desobediente. Se nós não refrearmos esta tendência nos nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, nós seremos vítimas destas crianças. Por quê? A criança mimada, a criança que faz o que quer, ela não se volta contra aquele que impõe limites. Ela se volta contra aquele que o mimou. Por incrível que pareça, né? Então a pessoa faz de tudo para a criaturinha e ela é rude, ela é desobediente com aquela pessoa que mais a trata bem e mais mima. Então aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia aos maus tratos infantis, longe disso. Eu só estou dizendo que as crianças têm que ter limite, sim. É necessário. Quantas vezes for necessário conversar, vamos fazer isso, né? Não estou aqui fazendo nenhuma apologia a maus tratos. Quero que isso fique muito, muito bem claro, né? Então a irmã Lidiane Machado falou o quê? Que essa história que ela acabou de contar, que é uma história que realmente aconteceu, vai se repetindo cada vez mais, com mais frequência na casa de todo mundo, né? Cada um de nós conhece uma história semelhante a essa, né? Inclusive, isso acontece conosco, né? As pessoas que servem ao Senhor, muitos de nós temos filhos assim, terríveis, né? Crianças que realmente não obedecem. E ela gosta de brincar, ela gosta de dizer que o que falta nestas crianças é a administração da vitamina L. Que vitamina é essa? Né? É a vitamina do limite. Então, quando nós não damos limites, aí pronto, né? Mas o ser humano é assim. Nós também, se não tivermos limites.
Por isso que quando a gente vai trabalhar, a gente tem chefe, supervisor, tem patrão. Por quê? Porque as pessoas precisam de limites, né? Então a gente está diante de uma realidade que chega a dar medo, principalmente eu que trabalho com um ato infracional, dá medo de saber como é que estas crianças chegaram onde elas chegaram. Porque cada vez mais o ser humano vai se deixando levar e não vai controlando essa situação com as crianças. Então, os pais parecem uns babacas, né? Ficam... Enquanto os filhos superativos vão detonando esses pais passivos. E as coisas se invertem, né? Aí quem manda no pai é o filho e não vice-versa. Então, no versículo 24, nesse que a gente acabou de ler, né? Que diz que, na minha tradução, diz assim: quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. É assim, eu prefiro essa minha tradução, a tradução transformadora, porque essa tradução aqui que a Lidiane usou, fala assim: quem se nega a castigar seu filho. Então, pode dar a entender que nós estamos aqui fazendo apologia aos maus traços, né? Então, eu creio que essa minha tradução ela é mais nítida, né? Porque o que quer dizer esse castigo aqui é a correção, né? Correção, ninguém está falando aqui em castigos físicos, né? Nós estamos falando aqui em tirar um celular, uma TV, tirar privilégios, né? Para que a pessoa possa, para que a criança possa ser corrigida. Então, o que diz nesse versículo? Está advertindo a gente claramente que quando a gente não corrige o filho, que a gente, segundo a Bíblia, o que isso quer dizer? Que a gente não o ama. Por quê? Quando o menino, a menina faz tudo que ela quer, a vida ensina. Então é melhor que elas aprendam conosco do que sejam ensinados pela vida. Mas quando a gente corrige os nossos filhos e disciplina aquelas crianças que o Senhor nos confiou, a gente está provando que nós os amamos, né? A minha mãe dizia assim para mim: você um dia vai entender por que você ficou de castigo. E eu achava que nunca ia entender isso, mas eu entendo sim. E essa pessoa que eu me tornei, eu dou graças a Deus e a minha mãe, né? Que tinha esse discernimento, essa sabedoria que vinha do céu, que sabia que se ela não me corrigisse, eu não ia trilhar por bons caminhos, né? Então, quando ela me corrigia, queria dizer que ela me amava. E é isso que nós temos que demonstrar para as pessoas que nós amamos, corrigindo, né, as nossas crianças. Então, mesmo que você seja avó, o seu neto não pode montar no seu cangote. Mesmo que você seja bisavó, nossa, ele é tão bonitinho, e a criança detonando. Temos que ter esse discernimento. Então, a educação e o amor estão diretamente ligados à nossa habilidade de impor restrições e limites seguros, tá bom? Nosso manancial termina assim, ó. A geração atual de crianças tem sofrido com a falta da administração, ó, da vitamina L de limite. Amém? Eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço de ursa, um abraço diário. E tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Quero, irmãos, que vocês se lembrem que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor, ó, terão suas forças renovadas. E lógico, saberão impor limites seguros às crianças com quem se relaciona. Amém? Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.